Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo de número 5. Evangelho de Mateus capítulo de número 5. Conta-se que certa vez, por curiosidade, um homem resolveu visitar um farol às margens do oceano. Chegando lá, com um pouco de medo do local, sombrio, escuro, frio, solitário, ele então perguntou ao faroleiro, que é o responsável por tomar conta do lugar: o senhor não se apavora de ficar aqui, de trabalhar aqui, enfim, de viver aqui? Olha só a resposta do faroleiro. Ele disse: não, porque aqui nós nunca pensamos em nós mesmos. O homem então achou aquilo estranho e perguntou: como assim, nunca pensam em si mesmos? E ele então respondeu assim: todos sabem que esse lugar é um lugar extremamente seguro. Contudo, o meu cuidado está em manter sempre a luz desse farol muito bem aceso, para que todo aquele que se encontre perdido ache nessa luz o caminho para esse lugar seguro. Faço uma pergunta para vocês: o que essa história tem a ver conosco? Vamos pensar um pouquinho? O que essa história tem a ver comigo e com você? A resposta quem nos dá é o texto. Mateus capítulo 5, verso 14, 15 e 16. A palavra do Senhor diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Verso 16 e último: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. Amém. Essas são palavras de Jesus que se encontravam na Galileia. Repita comigo: Galileia. No primeiro momento do seu ministério, após ter sido batizado por João Batista. Palavras que fazem parte do famoso Sermão do Monte, que especificamente no Evangelho de Mateus compreende 3 capítulos. Todo o capítulo 5, todo o capítulo 6 e todo o capítulo 7. Mas o que eu acho interessante é que, apesar de haver ali uma multidão ouvindo Jesus pregar o Sermão do Monte, Jesus se dirige especificamente para um grupo de 12 pessoas. Quem são essas pessoas? Os discípulos, e não a multidão que se encontra ali presente. Agora, o que eu acho interessante é que Mateus, ele vai apresentar Jesus como um novo Moisés que sobe a um lugar plano para promulgar uma nova lei. Ou seja, algumas justas exigências vindas da parte de Deus para o seu novo povo que nasceria a partir dos apóstolos de Jesus. E essas exigências vêm nos mostrar tão somente qual o significado da verdadeira retidão, qual deve ser a nossa postura aos olhos de Deus e como eu devo me apresentar diante dele. Agora, uma vez que o texto está falando sobre luz, repita comigo: luz. Eu faço uma pergunta que para mim é a pergunta principal. Quando uma lâmpada se torna útil? Vamos pensar um pouquinho? Quando uma lâmpada se torna útil? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. O que esse texto vem nos mostrar, meus queridos, e presta atenção no que eu vou te dizer aqui, é que os homens lá fora só poderão enxergar a imago Dei, a imagem de Deus em nós, quando os nossos atos se tornarem os atos de Cristo. Portanto, a pergunta prevalece: quando uma lâmpada se torna útil? O texto vem nos trazer, no mínimo, 3 respostas a essa pergunta. E eu quero então chamar a sua atenção para a primeira delas. Primeira lição que o texto nos ensina: uma lâmpada só se torna útil quando conectada à fonte de luz. Uma lâmpada só se torna útil quando conectada à fonte de luz. Olha para mim aqui, todo mundo. Uma lâmpada, meus queridos, quando conectada à fonte de luz, ela recebe uma informação
dessa fonte, essa informação ao qual nós chamamos de energia, repita comigo, energia, faz com que a lâmpada adquira um certo brilho chamado luz. Por que eu estou contando isso para vocês, meus queridos? Presta atenção no que eu vou dizer e não se esqueçam. Estou dizendo tudo isso para vocês porque quando nós somos conectados à pessoa de Cristo, o mesmo acontece. Nós recebemos de Cristo informação. Veja a informação que ele nos dá no início do verso 14. Vós sois a luz do mundo. Duas coisas precisam ficar bem claras aqui. Primeiro, essas palavras provêm daquele que é a verdadeira fonte de luz da vida. João 8, verso 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Segunda coisa importante que nós precisamos saber quanto a essa informação que Jesus nos dá. Essas palavras se tornam realidade apenas na vida daqueles que se tornam cristãos, porque são justamente esses os que estão conectados à fonte de luz da vida que é Jesus. Está claro isso aí? Pensam. Meus queridos, um pastor brasileiro chamado Sade Machado nos conta que ele nunca se esqueceu do que aconteceu no primeiro ano do seu ministério. Ao entrar para dentro de uma casa, cuja família era cristã, logo ele percebeu exposto em uma prateleira no centro de uma sala um revólver. E ele ficou encabulado com aquilo, e curioso ao mesmo tempo, ao ponto de perguntar para o chefe da família, o cabeça da família, o que aquilo significava. O homem veio dizer para ele assim: antes, pastor, eu era ladrão e jogador. No dia em que eu percebi que na minha vida não havia brilho nenhum, não havia luz nenhuma, eu me levantei de onde eu estava e me dirigi até a minha casa com a intenção de me suicidar. O curioso foi que andando pelo caminho, a pé, eu achei um livrinho. Abri esse livrinho e comecei a ler aquele livro. Resultado, eu achei que aquela fosse a última noite da minha vida. No outro dia, na manhã seguinte, acordei repetindo o que tanto o livrinho me dizia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É a referência de um salmo. Meus queridos, o sol brilhou mais uma vez para aquele homem. E mais uma vez, e mais uma vez. Por que isso aconteceu na vida dele? Simples. Primeiro, ele encontrou a fonte de luz da vida. Segundo, ao invés de se suicidar, ele se conectou a essa fonte, que é Jesus. E o relato termina dizendo que pela primeira vez na sua vida, ele se sentiu útil. Pela primeira vez na vida, ele se sentiu útil. Resumindo então, o que nós precisamos entender, meus queridos, assim como a lâmpada só se torna útil uma vez conectada à fonte de luz, o ser humano, de uma forma geral, só se torna útil uma vez conectado à pessoa de Cristo. Se você entende isso pela fé que o próprio Deus tem colocado no seu coração, diga amém. Segunda lição que o texto nos ensina: uma lâmpada só se torna útil quando não retém o brilho para si. Uma lâmpada só se torna útil quando não retém o brilho para si. Continuando aí no verso de número 14. Está dizendo assim: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Alguém pode construir uma cidade por sobre um monte e esconder essa cidade? Não. E o verso 15 está dizendo assim: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Olha para mim aqui. Uma vez conectada à fonte de luz, a lâmpada tem uma função. Que função é essa? Brilhar. Verdade? Do contrário, há necessidade de
ser conectado à fonte de luz? Do contrário, meus queridos, não há necessidade de se conectar à fonte de luz. Ser conectada para reter o brilho só para si, melhor não ser conectada, porque assim ela não terá utilidade nenhuma. E o que o texto está querendo dizer, meus queridos, é que o mesmo se aplica a todo aquele que foi chamado para servir ao próximo, mas não faz, mas não serve. Há um ditado muito certo, por sinal, que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: quem não vive para servir, não serve para viver. Verdade ou não? O que o verso 15 especificamente está querendo dizer é que a candeia, a lâmpada, ao ser acesa, ela tem que ser colocada no velador, que é o suporte de candeia. Porque assim ela alumia a todos. Do contrário, isso não acontece. É somente ali que ela se torna útil. Porque é somente ali que ela alumia a todos. Uma vez conectados à fonte de luz, meus queridos, que é Jesus, repita comigo, Jesus, nós temos a função de propagar o brilho de Jesus. Portanto, a minha exortação para você, a minha sugestão para você é: não se torne inútil, retendo para si só o brilho de Jesus, uma vez conectado à fonte de luz, que é Ele próprio. Terceira e última lição que o texto nos ensina: uma lâmpada só se torna útil quando, através do seu brilho, se é possível enxergar. Uma lâmpada só se torna útil quando, através do seu brilho, se é possível enxergar. Vamos ler juntos agora o que diz o verso 16, que tem uma ordem para nós aí. O que está dizendo? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Conta-se que 2 cristãos, certa vez, chegaram até a uma aldeia bem isolada da população, e imaginando esses 2 cristãos, que ali ninguém conhecia o Evangelho, eles começaram então a falar de um homem extraordinário, que vivia por cuidar das pessoas, curar as pessoas, com um amor tão grande, que estava disposto a dar a própria vida dele para essas pessoas. Terminando de falar de Jesus ali, um dos ouvintes, moradores daquela aldeia, se levanta e fala assim: opa, nós conhecemos esse homem. Esse homem esteve aqui conosco nessa aldeia e acabou de partir. Os 2 cristãos acharam aquilo esquisito, né? Mas mais tarde ficaram sabendo que se tratava de um missionário de Jesus que havia passado por ali, cuidando das pessoas, curando as pessoas, com um amor tão grande que lhe conferia no rosto um brilho que vinha do próprio céu. Meus queridos, olha para mim aqui todo mundo. A luz deve ser a verdadeira imagem de todo ser humano, não só do cristão. Só que para que isso aconteça, todo ser humano precisa ser conectado à fonte de luz. Homens e mulheres devem estar conectados a Cristo, em vínculo verdadeiro com Ele, a fim de iluminar a escuridão do mundo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Contudo, imagem nós somos. Semelhança, meus queridos, nem sempre. No livro Criados à Imagem de Deus, o autor Anthony Hockman, ele vai dizer que semelhança é algo que está voltado ao nosso proceder. É algo que está voltado ao amar. É algo que está voltado ao adorar. É algo que está voltado ao servir. Já pararam para pensar, meus queridos? Deus tem de formar o nosso caráter com base naquilo que Ele mesmo é. Já parou para pensar nisso, pastor Renato? É claro que há os atributos comunicáveis e os incomunicáveis, né?
de Deus. Deus tende a formar o nosso caráter com base naquilo que Ele mesmo é. Por que vocês acham que Deus deseja que nós sejamos justos? Porque Ele é justo. Por que vocês acham que Deus deseja que nós sejamos santos? Porque Ele é santo. Por que vocês acham que Deus deseja que nós sejamos não mentirosos? Porque Deus não mente. Em outras palavras, aí está a necessidade que cada um de nós temos de nos voltar a Cristo, de nos converter a Cristo, de nos conectar a essa fonte de luz, porque Cristo é o único que pode moldar o nosso caráter com base naquilo que Deus é. Deus é santo, Deus é justo, Deus é fiel, etc. Pois assim como os nossos olhos só podem enxergar mediante ao brilho da luz, os homens lá fora só poderão enxergar a imagem e semelhança de Deus em nós quando os nossos atos se tornarem os atos de Cristo. Se você crê nisso, pela fé que o próprio Deus tem colocado no seu coração, diga amém. Isso é algo que só pode ser realizado por aqueles que estão conectados à fonte de luz. Nós temos inúmeras tarefas para cumprir. Nós temos inúmeras missões para cumprir. O casado tem uma casa para administrar, verdade? O universitário tem a responsabilidade de se formar, não é verdade? Mas nós temos uma missão maior, nós temos uma missão maior. Nós fomos criados para nos converter a Ele. Nós fomos criados para nos conectar a essa fonte de luz e propagar o seu brilho. Essa é a missão de cada um de nós, sem exceção nenhuma. O que o Salmo 150, final, verso 6, o último versículo está dizendo lá? Todo mundo sabe de cor, né? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Esse é o propósito maior da nossa criação. Essa é a missão maior, é a missão maior. E é justamente aí que eu volto então à historinha que eu contei para vocês no início. Lembra da resposta dada pelo faroleiro ao visitante? Ele perguntou: o senhor não se apavora de ficar num lugar como esse? De trabalhar num lugar como esse? De viver, enfim, num lugar como esse? Qual foi sua resposta? Não, porque aqui nós nunca pensamos em nós mesmos. O meu cuidado está em manter sempre a luz desse farol muito bem acesa, para que todo aquele que se encontra perdido ache nessa luz o caminho para esse lugar seguro. Nós precisamos ter o mesmo cuidado com aqueles que ainda não encontraram a verdadeira fonte de luz da vida. Quem é ele? Jesus. E nós precisamos ter esse cuidado, meus queridos, enquanto há tempo. Eu quero terminar deixando 3 aplicações para a igreja. O que nós precisamos fazer para nos tornar úteis? Primeiro, nos conectar e nos manter conectados a Jesus. Ele é a fonte da vida. Amém? Segundo, não reter a vida abundante apenas para nós. Não foi para isso que nós fomos conectados a Ele. Amém? Terceiro, levar vida abundante aos que ainda não possuem. Ele tem vida em abundância, meus queridos. Sabe o que isso significa? Embora a fonte de luz da vida seja uma só, ela é suficiente para ser espalhada por todo o mundo. Jesus não só disse ser Ele a luz do mundo, como nós vimos lá em João, capítulo 8, verso 12. Mas Ele vai dizer a nós também, no início do verso 14 aqui de Mateus, capítulo 5, vós sois a luz do mundo. Portanto, a sua ordem para nós está no início do verso de número 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Que Deus abençoe vocês ricamente com essa palavra.